Extraordinário. Ora bem, quem é que nos seus sonhos mais infantis não pensou, quando eu for grande, quero ter um mordomo? Um mordomo só para mim. Exatamente. Uma casa grande, um palácio e um mordomo que diga Jarbas, traga um copo d'água. Tive a liberdade de pensar nisso, senhora. No fundo, toda a gente gostava de ter. Isso é possível. Há um site na internet chamado, ou com o lugar www.mordomos.pt, onde encontra, no nome mais contemporâneo, são assistentes pessoais e que, no fundo, fazem tudo por nós. Vamos apresentar, então, o nosso primeiro convidado, é o Carlos Gaspar, mordomo de profissão há 20 anos. Ora bem. E também Nuno Miguel Henriques, que, diante de muitas tarefas da vida, poeta, ator, declamador, enfim, é também monitor, ensina a ser mordomo, não é? Um aplauso para o nosso convidado. Faz a mise-en-scène. Bom dia aos dois e bem-vindos à Praça da Alegria. Ora bem, vamos começar pelo Carlos, que é, como disse o João, mordomo profissional há 20 anos. Quando nós pensamos ainda na palavra mordomo, até porque agora ainda por cima está no cinema um filme exatamente com esse nome, pensamos num senhor... exatamente, cavalheiro, engravatado, discreto. Hoje as coisas mudaram um bocadinho, mas estamos a falar de assistentes pessoais para todo ou praticamente todo o serviço. Exatamente. Hoje em dia a resposta que tem que se dar é uma resposta mais ampla, não é? O antigamente de se estar confinado ao espaço da casa, hoje em dia é necessário muito mais coisas. As pessoas precisam de muito mais coisas. A vida exige mais das pessoas. E então nós servimos precisamente para poder auxiliar, para poder estar presentes em todas as direções possíveis que as pessoas precisam, não é? Junto de uma família, não é? Exatamente. Mas como é que começou este teu trabalho? Este meu trabalho veio do campo, depois de cumprir o serviço militar, apaixonei-me pela segurança pessoal. E dentro do campo da segurança pessoal rapidamente percebi que, devido ao nível de confiança que é exigido, era solicitado muito mais além do que a questão da segurança pessoal. Achei que sim, achei que seria muito interessante. Foi uma tarefa que me agradou bastante e comecei, num plano autodidata de início, a começar a ter algumas faculdades, a exigir de mim algumas faculdades para poder estar mais tempo com as pessoas. É muito interessante poder estar presente no auxílio e na ajuda dos ambientes familiares. E nos caprichos também, vamos ser honestos, não é? Porque quem tem dinheiro para pagar a um mordomo, que exatamente por ser uma pessoa especializada e profissional em relação ao seu trabalho, tem uma série de caprichos que já vamos conhecer alguns mais daqui a pouco. Mas Pedro, não tenho água no copo, por favor. E ele responde, eu não sou mordomo. Ora bem, é um bocadinho diferente. Nuno, bem-vindo à Praça da Alegria. Qual é que é o seu trabalho específico em relação a esta profissão? Bom, em suma, aquilo que eu faço é dou formação, dou ensinamentos que não passa de uma encenação, da mise-en-scène, o que é um serviço à francesa, o que é um serviço à inglesa em direto, saber como é que se devem comportar, ou seja, aulas de comportamentais em termos protocolares, para estas pessoas aprenderem a sua posição. Quando param um carro, como é que devem abrir a porta ou não. Portanto, não passa de uma encenação que visa facilitar a vida aos outros. E aquilo que eu faço é ensinar essas pessoas que querem seguir a profissão e que são cada vez mais, e combate-se algum desemprego com este tipo de nichos de mercado, nomeadamente para os países lusófonos, que cada vez mais procuram este tipo de profissionais, que são multifacetados. Portanto, aquilo que eu faço é ensinar algumas técnicas protocolares e a encenação teatral, se quisermos, porque o teatro tem tudo. É verdade. Pois, exatamente. Mas e que tipo de ensinamentos é que lhe dás, Nuno? O que é, por exemplo, o serviço à francesa? Saber que tipo... Ou à inglesa em direto, como disseste. Exatamente. É muito chique, não é? E então, saber se a travessa vai de um lado ou vai do outro, saber se põe a mão debaixo do prato, saber o tipo onde é que se põe o guardanapo, esses pormenores, quando cai algo, se devem apanhar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, como E é que se pelo devem... lado direito é francês ou inglês?
Depende da situação e da mesa, se é oval, se não é, se é buffet, se não é. E, portanto, esse tipo de comportamentos nós temos que hoje em dia os marcar e os encenar, digamos assim, onde é que deve ir numa posição de rua, que deve ir meio passo atrás, não deve ir lado a lado, porque lado a lado é uma companhia, um profissional, tem que ser discreto. Quando as pessoas pedem a descrição, o próprio guarda-roupa, que o que é que devem usar, se devem ser uma pessoa vulgar ou se devem andar de luvas brancas, etc., que muitas vezes acontece. E deve-se andar de luvas brancas ou não? Depende do sítio onde estivermos. Se estivermos em Angola ainda se usa muito. Se estivermos em alguns países ainda se usa bastante. No nosso país são em Angola faz frio, não é? Pois. Muito frio, muito frio. Não, eu vim de lá no outro dia e tive frio. Portanto, estava realmente um frio no Kazenga. Aliás, há uma série inglesa que retrata muito bem a vida e a etiqueta do que é ser mordomo, que é o Downton Abbey, que é uma série absolutamente fantástica. Já alguma vez viu, Carlos, essa série? O facto de estar ativo, não é? Muito ativo, não me permite ter muito espaço de manobra para a sua própria vida, para a minha própria vida, não é? De maneira que não tive a oportunidade ainda de conhecer essa série. Mas vamos tentar trocar por miúdos o que é de facto a sua profissão. Quando pensamos num mordomo, pensamos também num chofer, por exemplo, numa pessoa que nos leva a todo o lado, que fica à nossa espera, por exemplo, no carro, enquanto vamos fazer compras extravagantes, enfim, é aquilo que nós imaginamos num mordomo. É isso e é muito mais do que isso. É muito mais, é verdade. É ir pôr as crianças à escola. Exatamente. Gostaria de pôr esta situação um pouco como o anjo da guarda, se é que posso usar esta expressão. É impossível, por exemplo, estar em Nova Iorque no inverno com 2 crianças e não se saber patinar no gelo. Já lhe aconteceu? Eu sei patinar no gelo, tive que aprender a patinar no gelo. Porque teve que acompanhar as crianças. Exatamente. Não se está só com a presença masculina, não é? A presença feminina, a esposa, também necessita de sair. Poderei ser requisitado para naquele dia, naquela manhã ou naquela tarde, estar com a senhora. Portanto, terei que ter sempre abertura de espírito, conhecimentos, para poder estar em várias situações de funcionamento. Aliás, já lhe aconteceu algumas situações, por exemplo, já falou em Nova Iorque, de ter à meia da noite que ir à procura de uns... É uma situação curiosa e muito engraçada, porque foi com portugueses. Foi decidido assim. Fui eu que tive que ir tentar adquirir os tais, consegui adquirir. Não, mas temos que explicar, a dada altura da noite em Nova Iorque, um grupo de portugueses achou, com dinheiro naturalmente, que precisava de cozinhar e que lhes apetecia cozinhar. Então, à meia da noite, virou-se para o Carlos e disse: encontro nos tachos. E, portanto, andou de madrugada na loja de chineses. Exato, lá são os indianos, essas coisas. Portanto, lá consegui encontrar um conjunto de tachos caríssimo. Mas depois pouco serviu, porque depois a refeição acabou por ficar a meio. Tinha apanhado o avião particular dos seus patrões, que se calhar têm dinheiro para isso, tinha vindo a Portugal, que cá há muito tacho. Ai, meu Deus. É maravilhoso. Mas, Carlos, antes de entrarmos mais especificamente no curso intensivo de mordomos, é também parte da sua profissão ser segurança pessoal e já inclusivamente salvou, entre aspas, uma família de um assalto, não foi? Como é que foi? Em Sevilha? Sem dúvida nenhuma que a minha linha de orientação principal, que vem da segurança pessoal, do qual estou certificado, me auxilia nesta função de assistente pessoal, ou de mordomo, como queiramos chamar. Se bem que temos que fazer aqui um pouco a distinção, não é? O ser segurança pessoal é uma ação profissional, única, individual, e neste tipo no facto de ser assistente pessoal, obviamente é outro tipo de ação. Todas as competências que possamos adquirir para auxiliar as pessoas são competências válidas para mim como indivíduo, como profissional, não é? São armas que eu tenho. Que dou ao dispor e que ponho ao dispor do cliente. Mas conte-nos lá essa situação. Foi uma situação quente, não há muito a falar sobre isso. Houve uma situação quente, houve uma tentativa de um assalto e que pronto, eu felizmente estava presente, consegui anular esse assalto e conseguimos sair de lá em segurança. Imobilizou o assaltante, não foi? Ai, isso foi na rua, isso é que é. Isso deve ter sido uma emoção. Isso é emoção tipo filme. Oh, não, este é um curso muito intensivo.
É de quanto tempo? Porque há muita coisa a aprender, há muitas tarefas. E não é? faço por diversos módulos. Um módulo mais teórico e um módulo mais prático. Isto é, o modus operandi, como é que esta gente deve agir perante determinadas situações. Casos práticos, como a gente costuma dizer. Por exemplo, falou-se há pouco do avião privado. É mais comum do que aquilo que a gente pensa. Pois. Apesar de os mordomos.pt, este site, tem oferta de serviços também para uma classe média. Mas é mais comum do que a gente pensa. Ainda a semana passada, eu tenho conhecimento de 2 pessoas que fizeram Luanda-Lisboa num avião privado, que é uma fortuna, porque a tripulação é grande, digamos assim, e vieram privadamente para fazer umas compras. Mas, além desse tipo de nichos para uma classe alta, eles oferecem para uma classe mais média, outro tipo de serviços, desde o regar plantas, o passear com o cão, esse tipo de coisas mais mundanas, vamos chamar assim, para os portugueses. Ou seja, não é uma coisa inacessível a todas as classes. E é isso que é preciso aprender. Primeiro, é preciso ter pessoas de muita confiança e, por isso, o perfil deles é quase todo ex-militares. Quase todos são ex-militares. É preciso gente de confiança que entra em casa, que fica com os bens das pessoas, e hoje em dia a confiança é fundamental. Ou se tem, ou não se tem. Não há meio termo para este tipo de profissão. Não é? Disciplina, pontualidade, ordem. E isso é muito importante. E saber quem manda e saber ser discreto. Porquê? Porque o mordomo não pode ser uma pessoa exibicionista. Por isso, às vezes, há dificuldade deles próprios darem a cara. Porque tem que ser discreto. Muitos deles querem estar nos bastidores e detestam aparecer, porque ninguém os pode conhecer para situações destas, como um assalto, como a própria segurança das pessoas, como o tratar de documentos. Por exemplo, se há um documento importante, que é isso que é preciso perceber, se há documentos importantes, às vezes não leva a própria entidade os documentos, são eles que levam os documentos para ser mais discretos. Com certeza. E, portanto, para andarem, porque muitas vezes se acompanham de documentos relativamente confidenciais. Dentro do curso tem desde a cortesia, a etiqueta, os modos de serviço, o saber as bandeiras, o saber os carros. Pois é um mundo muito vasto, não é? É. O protocolo... E deve ser muito interessante também. muito interessante. Porque conhece pessoas completamente diferentes. É muito interessante. Das mais... Todas com dinheiro, umas educadas e outras não, porque isso o dinheiro não compra, não é? Isso é que é uma E só para terminar, Carlos, e não querendo entrar muito da sua vida, tem família? Tenho família. E como é que consegue conciliar? Porque... Tem filhos e tudo. Filhos e... Pois? Porque também não trabalha o ano todo, não é? Não poderei, é temporal. Poderei ter um trabalho de uma semana, poderei ter um trabalho de 6 meses. Portanto, isso depende do que me é requisitado. É óbvio que a família tem que estar como família, não é? Querida, lá no nosso cantinho do nosso coração. E o trabalho tem que haver muita entrega nesta função, muita entrega. Quem está com um assistente pessoal, a companheira de um assistente pessoal ou o companheiro de uma assistente pessoal, com esta dinâmica tem que compreender o que é que se passa. Claro. Como tantas outras profissões, na verdade, é preciso. Tem que compreender que se vai 2 meses para fora. Tem que compreender que se chega à casa, está-se 2 dias e se calhar sai-se mais uma semana ou 2. Tem que perceber isso. É duro, mas tem que ser. Pois é, assim, exatamente. Ainda nos mordomos.pt, em complemento, eles têm também a oferta de serviços complementares, como, por exemplo, o teatro vai a casa, fado, poesia, como obviamente. Assim? Portanto, está um complemento de eventos, porque muitas vezes, através deste tipo de pessoas, querem, por exemplo, oferecer um espetáculo de fado. E para os amigos, em casa. Para os amigos. E então nós levamos a nossa querida Vera Mónica e canta fado. Se querem poesia, lá vou eu dizer poesia. Portanto, em complemento, muitas vezes estas pessoas dizem, olha, queremos uma oferta, em vez de... Porque os bens materiais não significam, em vez de uma peça de estanho, de uma peça de cristal, oferecem um próprio evento para 6, 7, 8 pessoas e fazemos isso. Portanto, o evento vai a casa. Mordom.pt. Exato. Muito obrigado. Está ali no ar já desde o... No Miguel Henrique e Carlos Gaspar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Ora bem, assim é que é começar uma semana. Jarbas, apetecia-me ouvir música. Com certeza, madame. Providenciei uma grande voz de um rapaz muito talentoso que ora é cantor, ator, enfim, o que for preciso. Eu quero Sérgio Lucas. Está ali preparado para si. Obrigado. Para a madame e para todos.